coisa que os grupinhos estão se organizando para começar a carimbar a faixa. Hoje você está nesse meio? Liberou? Na hora que liberar, você me dá ok. Podia ser 4x1 mesmo, hein? Podia ser 4x1 mesmo. José da Irma, Paulo Henrique Pinto Monteiro, Luiz Cláudio Barros Magalhães, que apresentaram um requerimento para convocação do secretário Pedro Henrique de Souza Raposo para comparecer à Câmara Municipal na data de hoje para prestar esclarecimentos acerca de questões administrativas e financeiras e documentais referentes ao Carnaval de 2019 e Natal com Arte, além de esclarecer possíveis dúvidas. Eu, de imediato, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento todos aqui presentes. Quero agradecer a presença do Pedro, secretário de Turismo, que prontamente atendeu o nosso chamado. Agradecer ao doutor Gustavo também, assessor jurídico da Prefeitura, Walter Rangel, secretário de Desenvolvimento Econômico, Daruim, nosso chefe de gabinete, e também o Eric, que se encontra aqui nessa noite. Boa noite a todos. Quero convidar o Pedro para vir aqui. E se o doutor Gustavo for acompanhar, não vai acompanhar, então convidar o Pedro para entrar aqui no plenário. Sentar aqui. Quando for falar, você liga. Inicialmente eu vou passar a palavra ao Pedro, que vai fazer seus cumprimentos iniciais aqui e falar acerca desses documentos que foram pedidos aqui. Boa noite, Pedro, obrigado pela presença. Tá ligado. Tá. Boa noite a todos. Primeiramente é uma honra estar aqui e eu queria dizer que vocês podem contar comigo, o que vocês precisarem, tirar qualquer dúvida e dentro do possível, é claro. Eu assumi a secretaria no dia 17 de agosto e de lá para cá vocês podem contar com o que vocês precisarem de documentação, de esclarecimento, de todos os eventos que eu fiz e que eu ainda vou fazer, tá? E a pedido de vocês, eu trouxe um pequeno relatório que eu até já tinha encaminhado do Carnaval, junto com o nosso analítico, o nosso relatório analítico, e também o do Natal com Arte. Eu deixo aqui à disposição de vocês e é o que eu pude trazer mediante ao pedido que vocês me fizeram. Bom, inicialmente nós vamos abrir a palavra agora aos vereadores que solicitaram a reunião. Podemos começar pelo vereador Paulo Henrique. Bem, inicialmente também quero agradecê-lo, Pedro. Seja bem-vindo a esta casa, primeira vez que você está vindo aqui na condição de secretário municipal. Seja bem-vindo aqui sempre, e o motivo desta reunião é para que possamos esclarecer alguns fatos que ocorreram e também alguns assuntos que nós estamos sabendo de alguma forma e que precisamos desse esclarecimento, sobretudo para dar publicidade ao assunto da coisa pública e também para que a população possa saber de fato a verdade, né, do que aconteceu. Então, nós somos muito cobrados com relação a certos assuntos, com relação a certas informações, e a intenção desse circuito de conversa é darmos esclarecimento e publicidade nas informações públicas. Então, obrigado pela sua presença, por ter atendido integralmente o nosso pedido, e desejar uma boa noite a todos os presentes, aos colegas vereadores, à população que está acompanhando. E eu tenho algumas perguntas para poder fazer, se por acaso o senhor quiser responder e formalizar depois com documentos e não estiver em mãos com eles, você pode, claro, com certeza, trazer em outra oportunidade para nos apresentar. E se tiver com esses documentos e queira protocolá-los, também fique à vontade. A primeira pergunta que eu quero dirigir a você é com relação a um requerimento de minha autoria
o requerimento número 020 de 2019, datado de 17 de abril de 2019, que trata do seguinte: o vereador vem por meio deste requerer um relatório de gastos do Carnaval de Rua de Itanhandu 2019, contendo os empenhos com as respectivas notas fiscais e relação de possíveis horas extras pagas a servidores que trabalharam na realização do evento. Que seja encaminhado um relatório citando os prós e os contras do Carnaval de Rua de Itanhandu 2019. O requerimento se faz necessário para esclarecimentos e fiscalização. Então, neste relatório, que foi protocolado na Câmara, o requerimento é de data de 8 de abril e a resposta foi protocolada no dia 17 de abril. Nessa resposta, que vem assinada pelo ex-secretário de Turismo e também pelo prefeito municipal, houve a falta de várias notas eletrônicas que foram solicitadas. Então, eu sei que o senhor não estava, à época, secretário, nem funcionário, nem servidor da secretaria, mas gostaria de saber, porque um tempo depois o senhor apresentou um novo ofício encaminhando outras notas, mas ainda faltantes. E eu gostaria de saber se o senhor poderia nos prestar alguma informação com relação a isso, gostaria de acrescentar alguma informação, ou trouxe as notas faltantes, algo que o senhor pudesse nos esclarecer, por gentileza, com relação ao Carnaval de Rua de Itanhandu 2019 e a falta de apresentação de documentos. Então, como você bem disse, eu não estava como secretário da pasta. Então, isso era uma responsabilidade do ex-secretário. O que eu fiz, assim que eu assumi a pasta, foi até um pedido do Luiz, em uma das reuniões que teve aqui na Câmara, eu fiz presente, ele questionou se o novo secretário honraria com a palavra de entregar as notas que ficaram faltando. E eu prontamente fui junto à prefeitura, pedi o relatório analítico, que é o que eu trouxe novamente aqui, peguei todos os empenhos, todas as notas, toda a documentação que tinha oficial, eu peguei e eu trouxe. Então, assim, se tem alguma outra, se não tem, aí eu já não tenho como responder. Tá certo. Depois desses detalhes, nós vamos conferir nas notas que você trouxe para, né, conflitarmos as informações e vermos se ainda falta alguma das notas que foram solicitadas. Houve algum serviço no Carnaval de Itanhandu 2019 que não foi contemplado no levantamento dos gastos na planilha feita pelo secretário, que apontou que os gastos ficaram em torno de R$ 201.516,77? Então, eu não me recordo qual que foi o que eu mandei, mas o relatório que eu mandei para vocês com todas as notas é o que realmente foi gasto pela prefeitura. Foi tudo que teve de despesa do Carnaval. Eu mandei, inclusive, junto com esse relatório analítico dos empenhos todos. Certo. Com relação ao Carnaval de Rua de Itanhandu, você tem algo a acrescentar, alguma informação, ou alguma oportunidade que você queira dizer alguma coisa? Não. Certo. Com relação ao Natal com Arte, se eu não me engano, que é o nome dado às festividades do Natal ocorrido no nosso município, que são realizadas pela Prefeitura de Itanhandu. Foi do meu conhecimento que o município não tinha preparação orçamentária para custear este evento. Você quer fazer algum esclarecimento com relação a isso? Tem conhecimento de algo? Não, eu nem na prefeitura não estava nessa época. Certo. Assim, realmente não tenho que nem opinar, nem questionar em relação a isso. O município assumiu todos os compromissos de pagamento dos prestadores de serviços, envolvimento de coral, de hotel, de restaurantes, com relação à execução deste evento Natal com Arte? Que foram devidamente, previamente empenhados, sim. E os que não foram previamente empenhados? Eu não sei te dizer, porque, como eu te disse, eu não estava aqui, eu não tenho conhecimento do que foi, do que não foi. Então, assim, eu sei que pela prefeitura, tudo que teve, de acordo com as normas, de acordo com o empenho, com todo aquele processo, foi pago. Sim. Agora, se teve alguma outra parte que foi feita por outro lugar, eu já não tenho como te responder. Sim. É do meu conhecimento também
que existe um documento assinado pelo ex-secretário, onde ele atesta todos os gastos que foram feitos para a realização deste evento, inclusive aqueles que não foram empenhados. Esse documento é do seu conhecimento? Ele existe? Sim, realmente, esse documento existe. Houveram, sim, alguns, não sei dizer exatamente de quais são os eventos que aconteceram, mas eu posso te dizer do momento que eu estava na secretaria, nem como secretário, mas como já estava na prefeitura, trabalhando como diretor de departamento de difusão cultural, realmente aconteceram alguns fatos desses. Ele contratou o serviço, não fez o prévio empenho, e esse ficou sem receber. Esse serviço prestado ou não foi prestado, isso é uma coisa que está sendo levantada. Tudo que foi declarado, se realmente foi prestado o serviço, se realmente o que está sendo declarado, ele é realmente o serviço que foi prestado, se teve algum outro tipo de serviço, se é alguma... Enfim, isso tudo está sendo levantado. Certo. O senhor poderia, ou hoje ou em outra oportunidade, apresentar este documento que nós estamos falando sobre? Sim, claro. Por gentileza. Como eu fiz. Eu agradeço e então já aproveito para observar na sua fala que o município está fazendo esse levantamento para ressarcir a quem é devido, que prestou um serviço, forneceu algum produto para, se for devido, realizar o pagamento. Primeiramente está sendo levantado o que realmente aconteceu. A gente tentar entender por que tem esses credores, se tem, se não tem, o que realmente é, para daí a gente tomar uma segunda atitude e aí decidir junto com o jurídico o qual é o dever. Tá joia. Nessa primeira rodada, então, eu estou satisfeito. Obrigado, Pedro. Palavra com o vereador José Daur Marinho. Luiz, você gostaria de falar agora? Eu gostaria de falar um pouquinho na frente. É possível? É possível, presidente? Posso? O Rubinho gostaria de fazer uso da palavra? Só porque nós estávamos rodando, mas então a palavra do vereador Luiz Cláudio. Boa noite, presidente, colegas vereadores, doutor Gustavo, secretário mais importante do governo, Daruim, Eric, Pedro, eu tenho poucas perguntas para te fazer. Eu não te conheci, cobrei várias vezes no microfone a sua pessoa aqui. No dia que o secretário de Cultura esteve aqui, ele disse, foi a primeira pergunta que eu fiz, qual que é a importância do diretor de departamento? Ele falou que você é o braço direito dele, mas eu não te conheço, né? Até então. Então, eu estou dizendo isso porque o tempo passou, eu sempre falo que seu Facebook fala que você mora no Rio de Janeiro e agora eu sei que eu sou meu vizinho, praticamente. E eu tenho a mesma animosidade que você disse aí. Igual você está à disposição do município, eu também estou, né? E quero que você saiba que você tem meu respeito, tem minha, a partir de agora, portas abertas, possibilidade que o senhor me deu quando nos conhecemos, para nós tratarmos os assuntos públicos do município. Então, isso é uma consideração que eu faço. Qualquer consideração que eu faça aqui que o senhor não concordar, o senhor não precisa nem justificar, é mera opinião minha, certo? Administração pública é continuidade. E o secretário passado, como eu disse, falava que o diretor de departamento era um cargo braço direito. E agora, o motivo dessa convocação, a Vossa Excelência, foi para esclarecer algumas coisas que o secretário passado deixou aqui em dúvida. Documentos faltantes, tudo isso que o Paulo Henrique já falou, né? E o objetivo, pelo menos eu quando assinei,
era para nós justamente tratarmos desse assunto, do ponto de vista que eu sei que o senhor acabou de assumir, e se o senhor precisar de eventualmente algum prazo, tudo, né, para encaminhar mais alguma coisa que eventualmente esteja faltando, esse foi o motivo pelo qual eu assinei o requerimento. E eu digo que a administração pública é uma continuidade, porque, independente de querer procurar culpado, ex-secretário ou diretor, responsabilidade do município é do prefeito. Então, qualquer coisa que tenha que ser questionada efetivamente, no meu modesto entendimento, né, é o prefeito que é responsável. Naturalmente, se os secretários têm responsabilidade também, concordo, né, mas o chefe é o prefeito. E eu digo isso, já falei que eu não tenho muitas perguntas para te fazer, porque com o que o senhor trouxe hoje, com o que está respondido no requerimento, eu acho que me cabe, né, estudar, ver o que estava faltando e foi comprometido aqui pela administração, porque agora o senhor para mim é administração, o Renato era administração, quem manda lá é o prefeito, certo? Então, para nós darmos continuidade nessa questão. Então, esse foi o motivo que eu fiz, assinei o requerimento. Essa é a dúvida que eu tenho. Fora isso, que eu posso ter de dúvida em relação, que é fora do que nós assinamos aí para o senhor vir aqui, é perguntar para o senhor se vai ter Natal, o que vai ser feito, se vai ter festa de Réveillon, o que vai ser feito, e o que o senhor está pensando para o Carnaval. Né? Porque são as 3 próximas festividades que estão à porta aí, que o senhor que vai, né, conduzi-las. Então, eu até não tenho muita pergunta para fazer, porque além de depender desse estudo, a fala do Paulo Henrique já, né, para mim deixou claro, e o senhor também, se estiver faltando alguma coisa, nós precisamos, né, fechar o relatório, digamos assim, e encaminhar para quem de direito. Então, fora isso, eu tinha feito algumas anotações aqui, deixa eu ver se eu quero falar alguma coisa para o senhor, peraí. Só reforçando, né, pendências do Natal com arte e pendências do Carnaval, né, nós vamos ter que nos organizar, ver se está faltando alguma coisa e remeter de novo ou chamar aqui quem possa explicar. Né, porque se o senhor não era responsável e o outro já foi, tem um chefe lá. Então, isso aí eu vou pular essa parte. Se eu for fazer outras perguntas, como eu disse, é fora do requerimento. Não é que eu queria saber do Natal, né? Queria saber do orçamento do município atual. Então, o que eu tenho a dizer é isso, por enquanto. Ô, Luiz. Depois, se tiver mais alguma coisa... Exato. Eu gostaria que nós pudéssemos encerrar esse assunto primeiro, que é tema dessa reunião. Isso. E aí, então, por isso, darem perguntas depois. Por isso, Pedro, então, por enquanto eu vou parar por aqui. Né? Boa sorte na sua caminhada. Como já disse o senhor, repetindo suas palavras, estamos aqui para trabalhar para o município. Eu como fiscal, o senhor como gestor. E nós vamos chegar num entendimento comum em breve. Muito obrigado pela sua presença aqui, prazer em te conhecê-lo, mas o seu Facebook continua falando que você mora no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença, viu? Com a palavra, vereador. Quer fazer alguma consideração? Pode falar, Pedro. Só, eu consegui trocar. Só para já não consegui trocar. Com a palavra, vereador Jefferson Rubens. Boa noite, senhor presidente, secretário da mesa, nosso amigo Aleph. Boa noite, Pedro, o Eric, o Ben que acabou de chegar aí, o Daruí, o doutor Gustavo, Terê. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a presença do Pedro. Muito obrigado pela atenção que está nos dando hoje. Como o vereador Paulo Henrique já fez as colocações que a gente tinha as dúvidas, eu tenho uma pergunta que essa é capaz que o senhor possa me responder. Você disse que não estava na prefeitura quando a situação aconteceu, Carnaval com arte, Natal com arte, o Carnaval, certo? Mas você disse que era o assessor do antigo, o ex
secretário? No Natal eu não estava. No Natal eu não estava. No Carnaval eu estava como diretor Não, do Departamento Cultural. a minha pergunta é o seguinte: você não era o secretário, mas você então estava como assessor do antigo Não, assessor não. Eu era diretor do Departamento de Difusão Cultural. Mas no carnaval. No Carnaval. Então, no Natal você não No está. Natal eu não estava nem na prefeitura. A minha pergunta é o seguinte: quando então você iniciou o seu trabalho na prefeitura? Na prefeitura foi no dia 2 de janeiro, quando eu iniciei meu trabalho como diretor De 2018? 2019. 2 de janeiro de 2019. Isso. Certo. Como diretor. Diretor, isso seria tipo um assessor do ex-secretário? Não, diretor eu estava dentro da parte da cultura. A minha responsabilidade era a parte cultural. Não de a parte turismo. da cultura, não de turismo. Apenas a pasta da cultura estava alocada dentro da Secretaria de Turismo. Entendi. Mas a parte do turismo eu não tinha responsabilidade nenhuma até o dia 17 de agosto, quando eu assumi a secretaria. Sim. A pergunta que eu tinha e que me restou seria essa, porque como disse já o Paulo Henrique, a gente elaborou esse ofício, fez essa convocação diante dessas dúvidas que o vereador Paulo Henrique já fez, que não estava e não tem conhecimento. Então a gente vai buscar aí outras maneiras, ou o senhor mesmo vai trazer para a gente essas informações. Então o que eu tinha que falar era isso, e eu já te agradeço de antemão. Com a palavra o vereador José Daí Marinho. Senhor presidente, boa noite, caros colegas vereadores. Pedro, seja bem-vindo, já tive o prazer em poder te conhecer, sei do trabalho que você vem desenvolvendo dentro da secretaria, hoje como secretário de turismo, enfim, e obrigado por ter atendido o nosso pedido, por estar aqui, e na verdade também as questões dos questionamentos levantados sobre a situação ocorrida anteriormente, ou até o momento que vem ocorrendo a situação que aconteceu em cima do requerimento. Estou dando satisfeito das perguntas elaboradas pelo nosso companheiro vereador Paulo Henrique, mas eu tenho só as minhas perguntas também com relação daqui para frente dos eventos, de muitas coisas que vão acontecer, que isso nós vamos conversar numa conversa fora dessa reunião, que vai ser um prazer poder saber o que se pretende fazer em várias etapas do calendário oficial da parte de turismo e cultura. Eu sei que a Fundação sempre é parceira da parte cultural do município, de estar realizando eventos, né? E isso é público, notório, que tem essa participação, que vem somar muita coisa boa para poder desenvolver. Tanto que a Fundação, um papel principal dela também é desenvolver a cultura. Dentro dessas atividades que aconteceram dos eventos do Carnaval e Natal com Arte, ou outros eventos, qual que é a participação da Fundação dentro do contexto desses episódios que estão acontecendo, se tem algum vínculo ou se não tem? Então, vamos falar daqui para frente. Não tem responsabilidade. A Fundação, elas são apenas projetos, são projetos em parceria que nós temos. No caso da secretaria nossa, tem o violão, tem a banda, o coral, o teatro, e agora me falhou a memória. Isso é só isso, né? São projetos culturais de responsabilidade da Fundação. Em relação a eventos da Prefeitura, eventos, seja lá o que for da Prefeitura, a Fundação não tem ligação nenhuma em relação a isso. Perfeito. Com relação ao Carnaval, em situações anteriores, eu me lembro que a Fundação angariava recursos para ajudar no custeio de alguma coisa, alguns complementos da realização do Carnaval, o Carnaval de Rua, né? Esse ano entrou algum recurso
para essa finalidade, para a realização do carnaval? Alguma despesa foi empenhada por lá ou não? É que no carnaval você ajudou o nosso o secretário da época na sua realização. Então, gostaria de saber só isso, se a fundação recebeu algum recurso para a realização do carnaval ou para custeio de alguma parte, de algum evento, ou de alguma banda, alguma coisa nesse sentido. O que eu tenha conhecimento, não. Eu ajudei na parte da execução. Na parte, vamos colocar assim, dos bastidores, é uma coisa que eu não tinha conhecimento. Não só se foi pela fundação, se teve alguma coisa pela fundação, alguma contribuição, ou se teve alguma coisa pela prefeitura que não foi contemplado dentro do devido trajeto, né? Eu não sei te dizer, eu ajudei sim, mas ajudei mais na parte de execução, correr atrás do orçamento, no dia do carnaval, nos 4 dias de carnaval, assim, isso eu ajudei, mas na parte financeira, na parte burocrática, vamos colocar assim, eu não tive conhecimento disso. Perfeitamente. Por hora, quero agradecer. O vereador Éder quer fazer alguma consideração? Bom, gostaria de desejar a todos uma boa noite. Né, o Pedro, eu gostaria de agradecer. Né, geralmente, quando eu tenho essas dúvidas, né, eu procuro o secretário ou algum membro do executivo de forma particular, então agradeço da forma que você me atendeu aquela vez. E as perguntas que eu tinha na ocasião foram aquelas, e eu agradeço. Mas, hoje, como se diz, aproveitando a sua viagem até aqui, agradecer a sua presença. Com relação ao desafio, qual que é para você, ou quão é desafiador estar aqui nessa secretaria, que nesse mandato, por exemplo, nós tivemos 2 pessoas antes de você. Eu queria saber, assim, com relação à experiência, né? Onde o Luiz mencionou o Rio de Janeiro, por onde você passou, pelo que eu tenho de notícia, até o BN comentou, você tem bastante experiência com eventos e tudo. Então, eu queria saber, nesse novo desafio, qual que é a dificuldade que você tem? Então, primeiro, você pegar um trabalho sendo feito no meio do caminho é bem complicado. Principalmente quando tem essas questões, essas dificuldades que nem a gente está tendo nesse momento, de questões de cobrança, é bem complicado esse lugar. A gente pegar um trabalho que vem do andamento, já vinha do andamento de um secretário, depois teve uma troca e novamente essa troca. Então, assim, é um desafio, é um grande desafio. Eu aceitei sabendo que ia ter uma dificuldade por conta dessa cobrança, por conta de ser um trabalho público. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo um trabalho na área do setor público. Eu trabalhei sim com evento desde 2010, eu trabalhei em empresas de evento no Rio, já fiz evento particular meu no Rio, eu trabalhei com 90, eu tive duas fases, uma foi com eventos de show e outra parte foi com eventos esportivos, com futebol. E dentro desses eventos eu trabalhei em casas de show como Citibank Hall do Rio de Janeiro, cheguei a fazer evento aqui em BH, em Belo Horizonte, no Mineirinho, aqui é no Chevrolet Hall, se eu não me engano. É muito nome, eu confundo. É Chevrolet, né? Aqui em São Paulo, eu fiz a temporada de Stock Car, eu fazia toda a parte operacional do ano de 2010 e metade do ano de 2011 eu fui a parte de coordenação operacional de todas as etapas da Stock Car. Então, assim, essa foi a parte dos eventos, dentro da mesma empresa. Fiz shows no Morumbi, fiz o YouTube 360 no Morumbi, eu fiz show na Apoteose, fiz show no Maracanãzinho, enfim, diversas casas de show e cenários de entretenimento. Não só no Rio, como em São Paulo, como em Porto Alegre, como em Belo Horizonte, Salvador, enfim, em diversos lugares. E no segundo momento eu fui coordenador também operacional dos estádios de futebol do Rio de Janeiro. Eu coordenava o estádio de São Januário, o estádio do Engenhão, e com a reforma do Maracanã, eu peguei o início da volta do Maracanã. A gente fez um mapeamento toda essa parte do Maracanã, enfim. E depois eu fiquei por conta eu saí dessas empresas, eu fiquei por conta de projetos particulares, de festas, eventos, fazia roda de samba, enfim, esse é um pouquinho do que eu tenho dentro desse know-how de eventos.
alguma outra consideração? O Beni falou que não vai fazer hoje, está sem voz. O secretário Pedro, com essa experiência que o senhor tem no mundo privado, e como o senhor já disse de questões orçamentárias, financeiras, que o senhor não pode explicar naturalmente, principalmente antes do senhor, né, ser responsável por elas, o que me parece é que em pouco tempo o senhor já assimilou bem a diferença da coisa pública e da privada. Digo isso porque quanto mais apurado esse sentimento, menos dificuldades o senhor vai ter. Eu falei que eu tinha feito a primeira pergunta para o secretário da importância do cargo de diretor para ele, mas não foi a primeira não, tinha sido a segunda, porque a primeira que eu perguntei para ele era em relação se a Secretaria de Turismo e Cultura, que agora eu não entendi direito o que o senhor falou, mas é uma secretaria só, né? Secretaria de Turismo e Cultura é uma só, ou são duas? Não, então, não era. Com esse projeto que teve que aprovar dentro da Câmara, agora a Secretaria é Secretaria de Turismo e de Cultura. Antes era separado? Antes era separado da secretaria. Ah, tá, porque na resposta dele, eu não sei se eu me confundi, se ele ocupava as duas secretarias, porque até eu marquei aqui o departamento que o senhor ocupava. Então eu marquei Secretaria de Turismo e Cultura e que o senhor era Departamento de Cultura. Ou seja, só para ficar bem claro, antes da aprovação da nova estrutura administrativa, existia Secretaria de Cultura e de Turismo. Era da educação. Era na educação. O que existia era a Secretaria Municipal de Turismo e o Departamento de Difusão Cultural. Na Secretaria de Educação. É isso. Entendi. Hoje, então, agora é Secretaria de Turismo e Cultura. Perfeito. Obrigado, viu? Valeu. Vereador Paulo Henrique. Pedro, retornando às minhas dúvidas, que eu gostaria de esclarecê-las com você, com relação ao assunto também do Natal com Arte, se por acaso for constatado que algum serviço ou produto foi contratado sem prévio empenho ou licitação ou algo que esteja fora da legislação, a Prefeitura pretende tomar alguma atitude para reaver esse tipo de equívoco? Então, a primeira coisa que foi feita foi montado uma comissão de avaliação. Tá? Que consta com o pessoal de contabilidade, financeiro, o prefeito, o secretário Terê, secretária de administração. Esse foi o primeiro passo, foi feito para fazer esse levantamento. Agora, o que vai ser feito, se vai ser pago, como vai ser pago, se vai ser ressarcido, aí é uma já na comissão que vai definir. Ótimo. Assim que o senhor tiver em mãos este resultado, que acredito que deva ser formalizado, você pode compartilhar com a gente também, por favor? Sim. Tem um prazo a comissão? Ela foi oficialmente constituída ou informalmente? Não, oficialmente. Então ela deve ter um prazo de duração, né? Vigência. Sim, mas eu não certo. Não tem problema. Assim que terminar o prazo e apresentar um relatório, acredito eu, uma resposta, um levantamento, se você puder compartilhar com a gente esse documento, a gente agradece, tá bom? Muito obrigado. Também gostaria de perguntar com relação ao Carnaval de Rua de Itanhandu 2019, se por acaso essas notas, você sabe, do seu conhecimento, se aconteceu algo para a demora da emissão dessas notas fiscais? Ou um motivo pelo qual elas não chegaram no prazo correto? Não sei te dizer. Porque assim que eu soube que foi o vereador Luiz me pediu, eu prontamente fui junto à prefeitura, pedi o relatório analítico de empenho, e junto com esse relatório, tem tudo discriminado, eu fui no pessoal lá do pagamento e peguei tudo o que tinha de documentação. Entendi. Quando você estava acompanhando o ex-secretário, você já estava na secretaria, né, como você próprio disse, e quando ele respondeu pela primeira vez, datado de 17
de abril, você teve conhecimento da elaboração deste ofício para encaminhar a resposta para a Câmara, o levantamento desses documentos, notas, para vir para cá, ou você não soube? Eu soube que foi pedido, sim. Uhum. Eu soube, sim. Certo. Mas da dificuldade de encontrar alguma nota, algo não? Isso não. Entendi. Presidente, eu encerrei as perguntas com relação aos assuntos do requerimento, mas tem outras perguntas de outros assuntos. Se for possível, eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Certo. Tudo bem, não é rápido, é bate-bola, jogo rápido. Pedro, continuando. Eu tenho uma pergunta sobre um projeto, não sei se você teve conhecimento, um projeto arquitetônico, para poder fazer algum tipo de intervenção na estação, para facilitar a passagem dos veículos naquela parte da plataforma da estação, que faz ali diviso com a antiga Companhia Batista Scarpa, né? Como calçou a rua Tônico Mota do Matadouro, então o fluxo ali aumentou bastante, e o prefeito apresentou um projeto ao Conselho do Patrimônio, qual eu fazia parte, estava lá à época, e a maioria dos conselheiros aprovou essa intervenção que cortaria um pedaço do jardim da estação, atravessaria o trilho e ampliaria a rua para que os veículos pudessem transitar. Parece que uma conselheira fez contato com um dos institutos de patrimônio, ou IEFA ou IFAM, se eu não me engano é o IFAM, e parece que o IFAM pediu para paralisar o início da obra imediatamente, até que eles pudessem vir fazer uma análise, conhecer de perto, analisar o projeto, ver a intenção. Parece que estiveram no município. Você sabe algo sobre isso? Estiveram, se deram uma resposta, se nós ficamos sem resposta, se vai continuar? Então, na verdade, não teve início de nada. Uhum. Né? Não se começou, não se pôde. Foi pedido, eu não me lembro se na época os senhores ainda estavam, o senhor Cleverson, mas foi pedido um parecer, não sei se foi de algum membro, mas eu sei que da cultura, a gente fez um parecer junto do IEFA, junto do IFAM, e eles não permitiram por ser um bem federal, um bem tombado, um bem federal, e aí foi o que... E esse parecer chegou, você sabe a data dele? Por favor. É porque até a última vinda do secretário ainda estava para que eles viessem ao município, e não havia chegado o parecer. Então, deve ter vindo depois dessa data, eu já não estava mais no conselho. Mas é importante saber dessa informação, porque eu fui um dos membros que votei contra, não por saber que poderia beneficiar, porque realmente é interessante por conta da rua ser muito estreita, e melhoraria de fato. Só por conhecer que não seria possível por conta até a permissão enquanto conselheiro, mas realmente facilitaria para todos os motoristas e tudo mais. Mas então, obrigado pela resposta atualizada que você está dando. Se você puder compartilhar também depois este parecer conosco, eu vou agradecer. Sobre o projeto do trem turístico, que nós estamos acompanhando aí nos últimos dias, você tem alguma opinião? Você gostaria de compartilhar alguma informação, algum ato que você fez enquanto secretário para viabilizar ou não a vinda do trem? Eu acho que é super bem-vinda a vinda, né? Eu acho que seria crucial para o município, não só em questão de turismo, mas também em questão econômica. Eu acho que é super bem-vindo. Então, assim, da parte do momento que eu assumi a secretaria, já, se eu não me engano, já tinha um acordo entre os prefeitos assinado que seria tomada essa iniciativa, essa tomada dessa iniciativa, ela aconteceria cabendo aos prefeitos junto à intermediária ATAM, no caso a senhora Cristina Mota, e ela que fez esses contatos, principalmente com o doutor Ricardo, que é o engenheiro responsável da obra lá em São Sebastião, e ela está em contato com ele para a gente dar início a esse projeto, que inicialmente a gente tem que ter um projeto. Sim. Né? Sem projeto a gente não consegue o principal, que seria a verba. A sua secretaria está envolvida de modo a emitir algum documento? Você já teve algo que aconteceu de fato em favor, exceto participação em reuniões ou na audiência que você estava representando a cidade, mas algo que pudesse depender da secretaria para alguma iniciativa?
Não, nós conversamos, eu deixei claro, principalmente com a Cristina, eu estou à disposição do que ela precisar, e como ela está intermediando essa responsabilidade é dos prefeitos, qualquer atitude que eu tome, eu passaria por cima não só do nosso prefeito, como também do prefeito de Passa Quatro, de São Sebastião e de Pouso Alto. Certo. Então, assim, eu não tenho essa autonomia de transpassar o momento que eles estão para poder cobrar, assim, o que eu posso, o que eu tomei conhecimento, o que eu posso opinar, eu estou ali do lado. Estou disposto, estou junto. Ótimo. Com relação ao Carnaval de Rua programado para o ano de 2020, há alguma alteração, alguma movimentação, alguma discussão para modificações, inovações ou algo que você queira também trazer a público? Não, a princípio não. Certo. Uma sugestão que eu estive no mandato passado, gostei muito de uma iniciativa que o ex-secretário Gustavo Franco Tartal fez, que foi ir nas escolas, né, ouvir dos jovens, que é o principal público do Carnaval, e também de várias pessoas da comunidade, através das redes sociais, dos conselhos, que foi ouvir a população, né, para escutar os problemas, para escutar os pontos positivos, os pontos negativos, e eu sempre venho lutando isso porque eu acho isso muito importante. É um evento que para muitos é muito bom, muito importante, e para outros nem tanto. Então eu acho interessante a gente, né, poder fazer uma festa cada vez mais voltada para a nossa população, com economia dos custos, mas também oferecer um evento de qualidade para a população. Então você pretende, eu sei que já está aí, mas você pretende ter algum diálogo, mesmo que rápido, com a população, com algum conselho, alguma parceria? Então, sim, com certeza. Eu acho que essa troca de informação é muito importante. Uma coisa que foi feita esse ano foi a conversa com os comerciantes. Eu acho que eles são fundamentais no Carnaval. Inclusive, eu gostaria até de pedir mais ajuda desses comerciantes, poderem estar mais juntos da Prefeitura no Carnaval, que é um evento que beneficia não só a cidade, como principalmente os comerciantes. E, assim, a ajuda deles é crucial. Ainda mais no momento que a gente vive hoje da Prefeitura, de falta de repasse, apesar do ano que vem vai voltar, esses repasses virem. Então, assim, mas eu acho que é muito importante, por exemplo, que a gente teve lá em Itamonte, que Itamonte assim, não tinha dinheiro para fazer o Carnaval. Se não fosse os comerciantes, a gente não teria tido o Carnaval. Aproveitando essa oportunidade, sempre nas proximidades da realização do Carnaval de Rua, eu digo por mim que recebo várias sugestões de moradores, munícipes ao entorno do evento e também outros com sugestões. Inclusive encaminhei para a Prefeitura também essas sugestões na condição de indicação. Então, se o senhor puder verificar, ou se não encontrar, eu as tenho guardadas, então posso compartilhar com você também, porque eu acho muito interessante a visão de várias pessoas e o que a Prefeitura puder fazer, né, e não impactar no orçamento de forma a ser impossível, eu acho que é bem-vindo, né? Então, depois eu vou compartilhar com você, caso você não ache nos pertences da Secretaria. Com relação ao orçamento da sua Secretaria para o exercício 2020, você julga de que forma o orçamento? Como foi feita a sua meta física, se você quiser apresentá-la de modo rápido, para não demorar a reunião, mas só para a gente poder entender das suas prioridades, das metas que os conselhos prepararam para a realização, como, por exemplo, do patrimônio histórico. Então, assim, eu de cabeça não sei muito, não me recordo muito, até porque foi bem na época da transição, então foi meio corrido, eu não sei me afirmar com certeza quais foram os caminhos, quais são os caminhos que a gente vai seguir. Dentro do Conselho do Patrimônio, a prioridade nossa, que está dentro do nosso quadro do plurianual, é a subestação de Força e Luz. A gente pretende começar a obra, pelo menos na parte da frente, para a gente realmente reviver aquele espaço. Ele é um espaço tão bonito, tão antigo, tão importante para o município. Foi o início, praticamente, do nosso município. E está lá, parado, uma coisa que a gente ponderou dentro do Conselho e que a gente vai buscar para o ano que vem. Essa é uma das coisas do patrimônio. Junto com todas as festas, que já são bem registradas, já são tradicionais, e tudo que a gente faz pelo Conselho, esse dinheiro que a gente gasta são apenas parabéns. Não são para qualquer tipo de festa, para qualquer estabelecimento, não. São parabéns inventariados, bem registrados.
tombados. Então, assim, bem... Até interrompendo o senhor um instante, foi uma conquista do Conselho do biênio 2017-18 pedir para a Prefeitura que fosse destinado 100% dos recursos do patrimônio para os bens tombados, né? Porque tirava uma parte e ia para todo mundo, inclusive investir em obras e outras situações que não tinha nada a ver com patrimônio. Então, isso foi um ganho muito importante, né, de destinar 100% dos recursos para os bens tombados, que é da onde vem o recurso, né? Então, que bom que vai continuar dessa forma, né? Não, com certeza, até porque não sou eu que tenho que dizer, é o Conselho, né? Então, assim, a ideia é manter-se. Porque eu acho que é benefício não meu, o benefício é da cidade, da história da cidade, da cultura da cidade. Dentro desse planejamento do orçamento da realização de eventos e atividades, há algo atípico que não era costumeiro acontecer? Dentro do Conselho? Dentro do orçamento da Secretaria. Não, a única coisa que, assim, eu não pretendo fazer alteração, porque o trabalho bem feito tem que ter a continuidade. Pequenas alterações vão ser feitas sim, não tem como, até porque cada cabeça pensa de um jeito. Inclusive uma delas, que já vai soltar agora, já no final do mês, no calendário, já está, foi em relação à lei, se não me engano, do vereador Éder e do vereador Beni, sobre a Semana do Livro. E a gente vai jogar a Semana Literária, que é em novembro, e nesse ano, até esse ano foi em novembro, a gente vai jogar para a Semana do Livro, que é onde realmente eu acho que é a grande importância da literatura, do livro. É uma data, não é simplesmente uma festa. Vai ser uma festa junto com uma data. Isso ganha um peso muito maior. Com certeza. Eu até parabenizo os vereadores pela iniciativa da lei e vamos agregar. Então, com certeza. Comigo, a gente conversou, debatemos ideias sobre tanto dentro da lei quanto em relação aos eventos. Isso. Eu até estive com o senhor na rua e parabenizei o senhor, inclusive aqui na Câmara, a respeito da festa literária, que mesmo com pouco orçamento não deixou de existir, porque nós vemos que geralmente para essas questões, né, culturais, o orçamento sempre fica para depois. E mesmo sendo uma festa mais otimizada, mais como que eu posso dizer, menor a movimentação, mas ela não deixou de acontecer. E muito agradou os escritores, porque eu estive em conversa com eles gostaram, e diz que em abril, né, que ficou a data nova, estarão participando novamente, porque não pode deixar morrer o evento, né? Começou tão bem, está continuando, tem que valorizar os escritores da terra, a cultura, e mesmo que aconteça dessa forma, mas não deixar de acontecer, não deixar de dar apoio naquilo que for possível também, porque o orçamento é pequeno, a gente sabe disso, mas que ela aconteça como ocorreu, né? Para poder encerrar, tem duas últimas perguntas. Outra pergunta é com relação à pontuação do ICMS cultural. Essa pontuação é formada de acordo com a execução dos recursos, com os processos de tombamento e vários outros aspectos que somam este montante, de acordo com a pontuação, ela já apresenta o valor de cada ponto, né? E segundo o secretário informou, se eu não me engano, havia saído já, à época que ele veio, uma pontuação prévia, até sair a pontuação oficial. Fiquei muito triste porque, mais uma vez, a pontuação do município caiu. E quando cai a pontuação, é menos recursos para o município. Você sabe se este resultado final oficial chegou e qual é o resultado? Sim, então, nós caímos, a gente tinha 10,08, era a nossa pontuação, e a gente caiu para 8,15, se não me falha a memória. Foi para 8,15, lembrando que é sempre do ano anterior. No ano, no caso do 2018, ele é computado em 2019 e ele vale para 2020. Só botar uma. Então, assim, realmente, a gente perdeu quase 2 pontos. A gente chegou a perder. Certo. Tenho certeza, porque neste relatório, quando é divulgada a pontuação, é apresentado os motivos. Você sabe quais são os motivos? Então, eu pedi até, a gente tem a equipe de consultoria, eu pedi até um relatório para eles, discriminado, até para saber por que aconteceu isso, e um dos motivos que aconteceu foi a falta do inventário, dos bens inventariados. Eles não foram anexados junto ao sistema do IEF.
Não sei lhe dizer por quê. Porque como no caso era outra Sim. consultoria, eu não sei lhe dizer o porquê que esses documentos não foram juntos. E que, se eu não me engano, são quase 2 pontos, que é muito detalhe, eu não me recordo. Sim. Mas a maioria disso foi por conta desses bens inventariados certo. que não foram... Também peço para, assim que o senhor tiver este relatório oficial em mãos, compartilhar com a gente também, para a gente poder entender como que funciona, porque eu sei que ele é bem complexo, a composição dessas notas, né, para chegar na pontuação. Então, assim que houver em mãos este relatório e você puder compartilhar, a gente agradece para poder conhecer e entender melhor sobre a queda da pontuação do ICMS cultural de Itanhandu, que vai ocasionar na perda de recursos, né, na diminuição dos recursos. E a última pergunta, Pedro, é com relação a esta empresa que você citou, que foi contratada pela secretaria, né, pelo conselho também, que é parte do orçamento, para a prestação, né, de serviços de assessoria, de também elaboração, né, deste plano que é encaminhado para o IEFA, e também eu participei enquanto conselheiro no objeto de contratação, que foi também para a captação de recursos e apresentação de projetos para participação de editais e tudo mais. Então, eu gostaria de saber, porque até a época o ex-secretário disse que eles estavam, né, em movimento para poder elaborar e correr atrás disso. Então, o ano está acabando, o contrato está vencendo, e eu gostaria de saber, eles vão cumprir o contrato e vão conseguir apresentar recursos para o nosso município, apresentar projeto para angariar esses recursos? Então, o contrato deles, se eu não me engano, acaba acho que em abril, a março ou abril. E assim, eles têm sim projetos, inclusive a gente escreveu a Fundação Itanhanduense dentro de projetos, de 2 projetos, 2 premiações. Uma primeiro de torná-la como ponto de cultura, coisa que ela não é. A gente tem a fundação, ela não é um ponto de cultura registrado no Estado. Esse é oficial. Isso acarretaria em recursos para projetos, exatamente. Mas esse, acredito que não seria somente um projeto específico. Poderia sempre estar recebendo por conta de ser um ponto? Sim. Isso é uma coisa que você cadastra e é um recurso anual de R$60 mil, que seria vindo para a fundação. Esse é um dos planos de captação que a gente está cadastrado, está em andamento. Esse é um dos processos. O outro que teve foi um prêmio, eu não vou me recordar o nome do prêmio, que eles escreveram um projeto dentro da fundação, que foi a banda, eu não me recordo o nome do projeto, do prêmio, que era um prêmio de R$25 mil, só que esse era destinado a um projeto, que no caso foi o projeto da banda de Itanhandu. E aí está em trâmite também ainda, pode ser que esse já é mais, pode ser que sim, pode ser que não. O ponto de cultura já é uma coisa que provavelmente vai acontecer mediante a documentação, apresentação, o registro de tudo. Isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer mais rápido, é uma captação mais rápida do que essa do prêmio. O prêmio não incógnita que a gente apostou. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Certo. Eu estou satisfeito, Pedro, quero parabenizar você pelo seu trabalho, pela abertura que você tem em esclarecer as dúvidas, em nos receber. Obrigado. Me coloco à disposição no que for possível para te ajudar, o que você precisar. Obrigado, parabéns pelo trabalho e sucesso. Boa noite. Vereador Jefferson Rubens. Pedro, eu tenho 2 perguntas, na verdade, 2 pedidos. Você falou que foi formada uma comissão para acompanhar o processo de como foi feito o Natal com Arte, certo? A comissão que foi formada foi mediante as cobranças que a gente está tendo. Isso, exatamente. O primeiro pedido é o seguinte: você poderia passar para a Câmara o que foi feito até agora e depois mensalmente o que vai sendo feito e apurado e para a Câmara, para a gente ir acompanhando isso? Eu posso ver junto à comissão, com certeza. Certo. A segunda pergunta teve um parecer sobre a ampliação e supressão, ampliação da rua e supressão da rede ferroviária ali, para que pudesse
fazer esse serviço na plataforma da estação. Teve um parecer. Vocês poderiam também ceder esse parecer para a Câmara e para os vereadores? Sim. Teria uma data que vocês, uma semana, em 15 Pode dias, ser, vocês colocariam? uma semana. Eu fico satisfeito e aguardo essas duas respostas e esses dois pedidos que eu estou fazendo. Vereador Luiz Cláudio. Obrigado. Ô Pedro, dentro do mesmo assunto, só porque aí vai falando, vai aparecendo a dúvida, a perda dos pontos em recurso, você sabe quanto que significa? Valor? Então, o valor dele ele é anual. Então, ele é dividido para todos os municípios. Não tem um valor preciso. Ainda não. Ele varia. Ele não tem assim, 10 mil por mês. Tem mês que ele vem 10, tem mês que ele vem 15, tem mês que ele vem 13. Ele não tem esse repasse. Tudo bem. Não vem. Tudo bem. Eu, como eu disse, né, a maioria dos assuntos já foram falados aqui. E Rubinho é presidente de uma comissão, Paulo Henrique é presidente de outra comissão, mas assim, as coisas financeiras e orçamentárias, elas, né, a princípio, elas têm que estar regularizadas até 31 de dezembro. Então, essa comissão que está trabalhando nessa questão, se for seguir a lei e cumprir o orçamento, nós temos que ter essas respostas antes do dia 31 de dezembro. Só estou falando isso porque se eventualmente nos estudos que eu falei que eu vou fazer, ainda tiver alguma coisa que tiver em dúvida, eu vou fazer por requerimento, por escrito ao prefeito. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu ia fazer algumas perguntas fora do assunto, já também foi perguntado aqui, mas e o Natal, o Réveillon? O que o senhor tem programado aí? Você podia falar do Natal e do Réveillon para nós? Sim, então, para esse ano, a gente não vai ter condição de fazer o que foi feito no ano passado. No ano passado foi gasto, se eu não me engano, 25 mil aproximadamente. E esse ano a gente sabe que está complicado. Oi? O Natal. O Natal. E a gente sabe que esse ano está bem complicado, mas a gente vai fazer assim. A gente vai fazer apresentações de corais, coral do município, corais da igreja. A gente vai fazer Réveillon. Réveillon a gente vai manter o que vem sendo feito. Tá. E aí, em relação ao carnaval, só para o senhor saber, e está gravado, né? Reunião com o secretário anterior, está gravado. Salvo engano, ele falou das parcerias para a execução do carnaval, inclusive com a possibilidade de diminuir os gastos que, né? Estou dizendo isso só porque o carnaval é uma festa importante do município, mas, como eu disse que eu entendo que a administração pública é continuidade, eu acho que valeria a pena o senhor ver o que o secretário anterior prometeu em relação ao carnaval aqui. Só para fazer essa consideração. E por fim, Pedro, eu quero te falar uma coisa do trem. E é só um ponto de vista meu. Se eu não concordar e ninguém concordar, eu não posso fazer nada. Essa legislatura tem sido muito feliz em algumas ações. A Câmara toda, em várias. E conseguimos uma audiência pública na Assembleia para tratar do trem. O senhor estava lá, viu o sucesso da audiência, não preciso falar, né? Estavam lá, como bem disse o deputado, o presidente Cleberson, para o diretor da Codemig, que é o sentimento que todo mundo fica. O Cleberson falou para ele lá, assina o cheque aí então, porque está todo mundo falando que dá certo, tem os caminhos. Todas as autoridades estavam lá, a comissão continua existindo por conta do governador Zema querer o transporte ferroviário ou de turismo, ou de passageiro, ou de carga. Né? Então, assim, Codemig, foi falado lá, o senhor deve se lembrar, né? Tem os recursos para tal. Então, primeira coisa, nenhuma ação em relação ao trem causa diminuição de ações no município, porque os recursos vêm de outra parada. Isso é uma questão. E a outra questão é a seguinte, eu não tenho, na minha opinião, eu acho que é uma decisão que cabe ao prefeito. Se ele quiser que o trem volte, ele vai tomar
todos os procedimentos necessários para tal. Sabe por que eu estou falando isso? Tem uma cidade perto aqui que é São Sebastião do Rio Verde, você conhece, né? A cidade tem 2.000 habitantes, deve ter um orçamento lá que não deve ser a metade da metade do nosso, se abusar muito, e o prefeito chegou lá agora e em 3 anos concretizou o trem. Sabe por que eu estou falando isso? Dói aos meus ouvidos falar que o município de Tambu está há 20 anos trabalhando no trem. Não, deixa eu só concluir, vocês não precisam entender o que eu estou querendo dizer. Né? Está ali o exemplo, 22 quilômetros, nossa é 8,12. Conseguiu fazer, conseguiu os recursos e hoje nós sabemos os caminhos. Só estou dizendo isso, e vou repetir, dói aos meus ouvidos ouvir que Itanhandu está querendo o trem há 20 anos e São Sebastião do Rio Verde conseguiu, fez a inaugurar em 3, entendeu? Então vamos, se é a vontade do prefeito, trabalhar para ter o trem. Porque né, eu, se eu for ficar esperando mais 20 anos, o trem passou e eu não andei, certo? Então é por isso que eu... É isso que eu ia colocar. Já é o 3º mandato que eles estão brigando pelo trem, só que tem uma diferença. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Lá na Codemig se levar o projeto também, não, vocês estão mais por dentro que eu estou dizendo que é uma ação possível. Se era um sonho de 20 anos, agora o caminho está mostrado, os rumos estão, né, os órgãos responsáveis estiveram todos lá, se ouviu. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, então se lá demorou 20 anos e aqui está demorando 20 também, vamos ver se demora menos agora. É só isso, só. Obrigado, viu? Só uma ressalva que ele falou. Já é o 3º ou 4º mandato que ele já vem com esse projeto em mãos. Esse projeto não saiu agora deles. Então, certo? Pode terminar, desculpa. Ele já veio vindo. Assim como não foi só um desejo. Lá teve desejo e eles deram um passo. Coisa que aqui nunca foi dada até essa reunião. Se lá demorou 3 mandatos, como vocês estão me corrigindo aqui, o nosso prefeito está no 3º mandato, num prazo quase que de 20 anos, e ele toda a vida foi um apoiador do trem. Por isso que eu estou falando isso, entendeu? Sim, não, tudo bem, mas a dificuldade maior daqui é fazer todo o levantamento da linha do trem. Essa é a maior dificuldade. Precisa de engenharia, precisa de verba para isso. A gente precisa de verba para contratar alguém para fazer isso. Mas agora os caminhos parece que estão clareando, né? A luz está no fim do túnel agora. A luz está no fim do túnel lá. Não é para o trem chegar em Cruzeiro, não, viu, Hélio? É para o trem chegar em Cruzeiro também. Porque o João Leite falou lá, teve gente que não entendeu. Como é que chama essa palavra? No bom senso do João Leite, deputado estadual, do PSDB, de quantos mandatos, pessoa formidável. Não entendeu, entendeu? E ficou questionando o deputado que não vai chegar até Cruzeiro. O João Leite é o maior goleiro da história do Atlético Mineiro. Então tem que ter discernimento, bom senso e bom humor para entender muitas vezes as coisas. Ô Pedro, obrigado. Você está ganhando um fã aqui, viu, cara? Parabéns, boa sorte para o seu trabalho. Só complementando o trem, não são só 8, 12, não, são 25, né? A gente tem que fazer o total. De passa 4, não a gente, a responsabilidade está em Duna. É todo um total. Então a gente tem que fazer mais do que o que eles fizeram lá, para a gente conseguir ligar. De Cruzeiro já está subindo, o Santo está terminando lá a obra, está previsto para março, se eu não me engano, dia 3 de março, para a inauguração. E assim, o passo nosso foi dado. A união dos prefeitos, que um prefeito só é uma força, se a gente junta 4 prefeitos, são 4 municípios, é uma força muito maior, e foi dado junto com a ATAN, que rege o nosso circuito, e se Deus quiser, vamos conseguir trazer esse prêmio. Não, Paulinho. Não, você nunca faz a última. Se você fizesse 10 perguntas, mas gastasse 1 minuto para cada, não tinha problema. Deixa eu só concluir aqui. O que o Luiz falou é interessante. Raimundo São Sebastião está nessa peleira já há bastante tempo. Raimundo é nosso amigo lá de longuíssima data, meu avô é de lá. Mas o Ricardo deu uma travada no processo durante algum tempo. A administração dele falhou em algumas vezes, eu não sei se ele não teve até vontade, mas de tudo que o Luiz falou, eu acho que uma coisa é verdade. São Sebastião, no mínimo, nos ensinou o caminho que dá para tomar para... Se não demorar 20 para frente, já está bom. Se demorar 3 ou 4 para nós ter o nosso trem chegando aqui, vai valer muito a pena, né? Antes de passar para o Paulinho, só para aproveitar o assunto de carnaval,
Eu observei no orçamento que o valor para o carnaval reduziu bastante, consideravelmente. Eu acho isso importante, eu sou defensor disso, porque eu acho que é um absurdo o município também de Tandu gastar 200 mil para fazer o carnaval. Mas eu queria saber se o senhor que fez essa opção, se foi o Renato que já deixou o orçamento mais ou menos assim, e a dificuldade que vai encontrar para fazer um carnaval, manter o nível dele. Então, na realidade, não é nem só nesse ano, né? 2020 e 2021, menos ainda. Não fui eu, não tive conhecimento, só após eu ter assumido a secretaria que eu tive conhecimento disso. E são 160 mil e uns quebrados, que eu não me recordo, e para 2021, 127 mil. Então, assim, é uma tá queda caindo. drástica. Bota em 2 anos aí quase a metade do que foi gasto nesse ano. E vamos trabalhar com isso, né? Fazer o possível para manter a qualidade, para não perder essa qualidade com esse dinheiro que a gente tem. Beleza. Paulinho, para finalizar agora. Pedro, para finalizar, a última pergunta é a seguinte: você informou aí que não dá para fazer um Natal no padrão que foi do ano passado, gastando 25 mil reais. Esses 25 mil reais que você informou são os 25 mil reais declarados oficialmente, ou tem o extra que não pagou por falta daquilo que nós já conversamos? Ou esses 25 mil reais já inclui aqueles valores? Não, 25 mil reais é o que eu tenho conhecimento pela prefeitura. Certo. É o que é oficializado. São 25. Certo. Eu vou deixar aqui com vocês o documento. Beleza. Dá em torno de 25, quase 26. Certo. Muito obrigado. Tá? José Dair, para finalizar. Presidente, prometo que vai ser rápido e não tem muita coisa, porque muita coisa que eu gostaria de saber já está comentado e bem explicado pelo nosso secretário Pedro. Pedro, na linha do trem, né, seguindo a linha do raciocínio aqui, para não quebrar, nós temos 2 empecilhos futuros que vai acontecer. É o pontilhão, né, que é a passagem ali, claro. Enquanto não se tem o trem, claro que o município deverá de estar utilizando. Mas deveríamos pensar uma alternativa para uma passagem e tal, para continuar, não sei de que maneira, para que a população não fique sem acesso. E o outro acesso, mais lá na frente, indo para o Moinho, que foi construído uma passagem da estrada em cima da linha. Então, a gente vem discutindo esse assunto aqui ao longo do tempo, para não perder a função da estrada de cima, onde desbarrancou. E eu venho também já comentando, e faz parte, apesar que está na estrada, mas vai fazer parte para poder desocupar aquele trecho para que continue com uma linha normal depois. É importantíssimo para o município reconstruir aquela parte que cedeu para aquela barranco lá, ou seja, vai precisar de uma obra. Eu acho que o setor de engenharia nosso já teve o verificando, mas seria importantíssimo a elaboração de um projeto daquilo ali, da necessidade, para ver o que realmente vai ser gasto, para que a gente possa estar trabalhando junto. Ou seja, através do prefeito, através de nós da Câmara, através dos deputados que estão envolvidos com o Empenhador. Então, eu pediria para você também, como secretário, que essa parte também é uma parte que está integrada na parte da linha férrea. Então, isso tenho certeza que vai contribuir bastante lá na frente. E esse projeto do trem, se a gente trabalhar nos mesmos passos, da mesma velocidade que o Sandro trabalhou, aquilo que o Cléber falou, isso pode acontecer em menos tempo possível do que demorar muito. Mas tenho certeza que a nossa prefeitura, o Coevaldo, ele está empenhado nisso, ele está realmente à frente. E a sua secretaria, você também, pediria, como empenhadoense e como vereador, coloca como uma prioridade número 1, que eu tenho certeza, é o maior feito que vai ficar para a história de Itanhandu, é a volta desse trem, porque na parte econômica, na parte de turismo, vai beneficiar a cidade como um todo, não só Itanhandu como a região. Mas a gente tem que ser o pilar, a mola mestra dessa situação, ou seja, o interesse maior é nosso, porque Passa Quatro não vai ter tanto interesse como a gente tem. Perfeito? E Pouso Alto, o trecho é muito pequeno. Sim. Então, para nós aqui é muito interessante e importante. Só para continuar aqui, no final de ano, na passagem de ano, nós vamos ter algum evento na rua? A virada do ano?
tinha manter a programação. Foi o som, era a mesma coisa que teve ano passado. Mesmo padrão do ano passado. Um som, uma música. Um som que não seja ao vivo, mas que vai ter. A gente está estudando a possibilidade. Agora, uma coisa importante, Pedro, é a questão da segurança nesse dia. Sim. Mesmo que o evento seja pequeno, mas a concentração do pessoal é muito grande, entendeu? E me parece que no ano passado ficou um pouquinho a desejar na questão de segurança, que a gente tem esse feedback aqui na Câmara. Então, seria importante atentar para isso, para reforçar a parte de segurança. E recursos para a realização do Carnaval, você já falou que o orçamento está bem apertado. Uma coisa que eu vejo de uma importância muito grande, são alguns eventos que eu tenho certeza que não é programado pela Secretaria, mas que não deixam de ser eventos culturais ou esportivos, estão integrados e que não seja da sua responsabilidade da realização, mas de outras secretarias. Da divulgação desse evento de forma dando mais publicidade, mais conhecimento, que tiveram alguns eventos até razoáveis, grandes para nós, numa proporção maior, e que pega a comunidade, sem saber, os comerciantes, hotéis, restaurantes, enfim, acho que acaba envolvendo todo mundo de uma divulgação melhor e maior. Mas no mais, a minha participação seria essa. Quero te agradecer mesmo pela essa oportunidade e da maneira que você nos atendeu, o presidente Cleberson ter marcado esse bate-papo com a gente aqui, que é muito importante. E, enfim, é para a gente poder estar realmente conhecendo o seu trabalho, tudo aquilo que você demonstrou para nós. Eu já conhecia um pouco do seu currículo, mas parabéns. Continue aí e bom trabalho para você. Bom, eu quero nesse momento agradecer ao secretário Pedro Raposo, muito eficiente e muito comprometido com o seu trabalho, e sucesso, que Deus continue te abençoando, conte sempre conosco aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado a todos os vereadores, ao Alif, aqui, nosso funcionário da Câmara. Boa noite a todos, obrigado.